essa realidade, esta pessoa e este espírito destoa. É uma oportunidade para toda a constelação familiar. Para aqueles que estão à frente, o exercitar a tolerância, a condição da disciplina, a possibilidade de auto-educar-se para educar. Mas nós achamos normalmente que é o diferente que causa o problema. Quando há uma estrutura, num processo de somação, que dará a formação daqueles entes que estarão chegando no próprio contexto. Por conta disso, e na situação em que nós vivemos, numa sociedade em que a massificação, ela se torna a primeira, porque agora nós perdemos os nossos gostos, nós não sabemos do que nós gostamos, apontam para nós aquilo que deve ser conquistado, para que nós venhamos a alcançar. Estamos adentrando no contexto da sensualidade exacerbada. E as famílias estão sendo construídas no susto. Quando nós menos esperamos um deslize aqui, outro ali, surge um filho que muitas vezes leva à construção de uma família de maneira desordenada, desequilibrada, e que vem causando danos profundos. Porque nós devemos lembrar que nós somos espíritos e estamos na Terra. De tal maneira que quando estamos para retornar ao palco terrestre, há uma combinação, uma organização espiritual que nós chamamos de planejamento reencarnatório. De tal forma que nós, normalmente, na maioria dos casos, combinamos na erraticidade a pessoa com quem nós iremos nos vincular para construirmos a família e recebermos do seio da nossa casa, do nosso peito, da nossa estrutura de lar, aqueles espíritos que foram caros em outros momentos. No entanto, quando chegamos à Terra e entramos nessa vida que hoje se apresenta para nós, no contexto de existência, a sensualidade está exacerbada no ser humano. Se nós ligarmos a TV, somos convidados ao campo da sensualidade. Se nós escutamos música, são músicas que tentam sempre nos levar para um duplo sentido, exacerbando em nós o contexto da sensualidade. E quando nós saímos nas esquinas da vida e nos bares, então, em momentos de diversão, nós fugimos do extremo de estarmos naquela condição política de ser e passamos para o outro extremo de uma libertinagem, onde agora existe o famoso ficar. Mas Alisson, o ficar já é antigo, mas o ficar agora não é só beijos e abraços, vai além disso. E neste momento, que não tem nada demais, que assim colocam, pode, se o homem pode, eu também posso. E nessa condição de poder, muitas vezes o apaixonamento nos toma conta, porque o primeiro elemento que fala a nós é exatamente esta condição da sensualidade. Mas que mulher linda, mas que homem belo, lindo, maravilhoso, pleno, absoluto, é uma coisa assim. E aí vai, porque não custa nada, já está no embalo. E aí o que nós observamos é que essa sede da paixão leva muitas vezes a essa condição desse convívio íntimo que gera muitas vezes perturbações e a impregnação de energias. É interessante que o Espírita fala muito de energia do passe, a energia curadora, a energia do processo da doença, e esquece que quando nós nos relacionamos de maneira demorada ou não, quando há um vínculo no sentido sexual, a energia se impregna de maneira mais profunda, de tal forma que para nos desvincularmos existe tempo. E o que nós vamos observando nos nossos jovens e adultos jovens, e hoje adultos, porque isso agora já não tem nem mais idade, é simplesmente o vai hoje é como uma, amanhã é como outra, na busca das sensações, porque a primeira não saciou nem o primeiro, porque não estava vinculado ao amor, era ao apaixonamento. E às vezes, ao escorregar, entre aspas, e neste escorregar, o vínculo da constituição familiar. Nada demais, talvez.
Porque se houve um planejamento anterior, nós vamos perceber que acontece de muito, que a vida nos apresenta algumas peças. E aí nós vamos observar os conflitos que surgem nos casais da atualidade, porque lá na frente, depois desta família constituída desta maneira, nas esquinas da vida, cruza com aquele ou com aquela que foi planejado no plano espiritual. Reconhecem-se. E agora? Alisson, meu Deus, eu conheci uma fulana. Não me diga. Conheci. Rapaz, mexeu diferente. Você é casado. E o conflito surge. Termina ou não termina? Ninguém é feliz em cima da infelicidade de ninguém. Ninguém me obrigou a chegar onde você chegou, foi livre arbítrio. Foi a deseducação do teu coração, da tua alma, que te impulsionou para esta condição. Então não cabe você desestruturar uma família em nome do outro, porque o verdadeiro amor tem uma faceta que nos dias atuais encontra-se por demais esquecido, chamado renúncia. Em nome da felicidade do outro, em nome da estrutura familiar e daquela criança que agora apresenta-se ali, nós não devemos provocar o fim daquela realidade, porque nós acreditamos na vida após a vida e acreditamos no contexto da reencarnação. E se nós nos dizemos que realmente conhecemos, sentimos o verdadeiro amor, paciência. Você vinculou-se a outra pessoa porque quis. Então agora não crie conflito nem para você, nem crie constrangimento para a sua atual esposa, nem para esta outra, que talvez tenha sentido a mesma coisa, mas que se for digna, ela não irá adiante, ela irá afastar-se. E na certeza de um amor verdadeiro, amanhã, em outro momento, talvez as coisas caminhem de maneira mais equilibrada. Então muitas vezes é assim que acontece. Por conta desta volúpia sensual e da sexualidade que nós vivemos hoje, a família corre este risco de ser constituída desta maneira. E vamos encontrando desculpas aqui e ali. Eu acho muito engraçado quando o espírita faz como os fariseus daquela época. Os fariseus do novo século, né? Os espíritas dizem assim, que aqueles que sabem da lei muitas vezes não praticam. Utiliza da lei para simplesmente aliviar a pena da consciência, dizendo, mas isso aí já estava escrito. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. É engraçado como se abre mão do livre-arbítrio tão fácil, desde que seja para o nosso favor. É igual o advogado que disse que foi o rei e ele pediu a Bíblia nos últimos instantes, todo mundo sabe disso, né? E ele foi a ler a Bíblia, e rapaz, não tem mais para onde correr. Você aprontou muito durante a vida. Não, mas eu estou procurando uma brecha na lei. E é mais ou menos assim. Aí a gente estuda a doutrina espírita para conhecer bem, conhece, e na hora de trazer, para vivenciar, porque a doutrina espírita é modo vivente, ou seja, um modo de vida. Ela não é uma crença apenas, mas ela transforma o viver, porque ela aponta norteadores diferentes, porque é baseado na realidade crística. Então não é algo para ser admirado, é para ser vivido. Então temos que ter responsabilidade. E assim a família vem se desestruturando, porque os convites e os apelos são estes. É a vivência dos seus instintos, porque nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. E as pessoas estão agora numa proposta de experimentação. Sentiu, experimenta, vai que é bom. E esquece das consequências de que este instituto familiar nos traz responsabilidade, de tal forma que gerará consequências agora e amanhã. Porque nós não estamos apenas aqui de uma maneira muito constante, nós estamos de passagem e iremos retornar para dar continuidade à história.
As pessoas acham que quando reencarnam começa uma nova história. Nós estamos dando continuidade à caminhada do espírito que partiu de ser simples e ignorante e está caminhando para a luz. Mas o enredo é uma continuidade, é um fio contínuo, de tal maneira que aquilo que eu fizer hoje